Porque a nossa geração não quer trabalhar na CLT. Fala pessoal, beleza? Então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais sobre um bate-papo, sobre uma conversa entre amigos mesmo, uma conversa informal, sem eu ficar lendo roteiro. Inclusive vai ser mais como fosse um desabafo, uma questão que possivelmente pode ser a sua visão que eu tenho sobre essa nova geração, da questão da CLT, de trabalho com carteira assinada, o que está acontecendo com a nossa geração, enfim. E antes de começar o vídeo em si, sobre o assunto, curte, comente, compartilhe, hypem bem o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. Deixa aqui também um valeu demais para me ajudar a manter o canal. Também eu deixei aqui um apoio para você contribuir com qualquer valor, porque as visualizações dos últimos vídeos estão muito baixas, seu RPM caiu muito. E isso também vai ser uma das questões que eu vou falar aqui do vídeo, a questão da internet, questão até mesmo da plataforma do YouTube. Então, chega de enrolação e vamos lá. Bom, como esse vídeo vai ser um pouquinho informal, vai ser mais um bate-papo entre amigos, cara, eu vou dizer os motivos, na minha visão, vídeos que eu fiz aqui também explicando sobre essa nova geração, que não vai conquistar nada, não tem perspectiva de conquistar nada, escândalos de governo, isso e aquilo. Cara, na minha visão, ó, eu tenho 23 anos. Na minha visão, o que mais pega na nossa geração, essa geração que é mais chamada de geração Z, geração Y, né, até a geração Alpha, é que, cara, a gente não tem perspectiva de melhoras do Brasil, por exemplo, que a gente mora no Brasil, né? Até fosse global, mas a questão mais enraizada aqui no Brasil. Porque pensa bem, cara, eu tenho comigo mesmo, cara, eu cresci com uma família humilde, eu nunca tive grandes oportunidades, sabe? Minha mãe, minha família deu sempre o máximo, deu sempre aquilo que eles podiam fazer no alcance deles, o máximo dele, o melhor deles foi isso, e eu agradeço de coração. Mas em compensação, eu posso dizer que comparado com outras pessoas, né, mesmo que eu estudei em escola pública, que eu sempre fui de família humilde, mas o que eu acho que diferencia, o que me diferencia de, tipo, até vocês podem se identificar, é que pelo menos eu tinha uma família meio que estruturada, sabe. Mesmo que depois aconteceu outras coisas, mas no comecinho da minha juventude, da minha fase de criança até minha adolescência, até chegar na fase dos 19, dos 20, 18, 19, 20 anos, minha família é estruturada, certinho, isso, aquilo. Minha mãe sempre me orientou pra seguir o caminho certo, ser uma pessoa boa, sabe, enfim, essas coisas assim que são conselhos bons que famílias estruturadas dão para seus filhos, né, pra seguir a carreira, pra isso, aquilo, que era uma visão que ela tinha sobre como era meio que vencer na vida, como crescer na vida, como ser alguém, né, na vida. Só que, cara, a gente estudando, a gente tendo amigos, né, conhecendo outras pessoas, sei lá, fazendo faculdade, prestando concursos, fazendo Enem, isso, aquilo, a gente vê uma disparidade de mundos, sabe. Porque a gente, por exemplo assim, você, por exemplo assim, você vai querer fazer uma faculdade dos seus sonhos, sei lá, uma faculdade clichê, vai querer fazer medicina, beleza. Você tem que estudar muito, cara. Estudar muito e dependendo das suas condições financeiras, você vai ter que estudar 3, 4, 5 vezes mais. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se você também batalhar isso, aquilo, você pode até fazer. Só que aí depois você entra naquele dilema, cara, eu estudei, ralei, às vezes pode até ser outra profissão. Às vezes você rala anos e anos e anos, você começa a ver como que tá sendo o Brasil, na questão da política, na questão de corrupção, isso, aquilo, eh, perspectiva de, que nem eu já fiz vídeo, que a nossa geração possivelmente não vai conseguir conquistar quase nada, que a nossa geração, que a antiga geração, nossos avós, nossos bisavós, até mesmo os nossos pais, nossas mães, conquistaram, sabe? Querendo o preço da casa, de um carro, de uma carteira de motorista. É, da questão que, cara, você entrar no regime clássico, né, entre aspas, assim, como a CLT, você trabalhar anos e anos e anos da sua vida que você dedicou, que foi te ensinado que seria isso o único caminho para você seguir, você não tem uma visão melhor que vai acontecer, porque você pode até tirar do seu dia a dia, da sua convivência, que nem eu tenho várias pessoas, vários parentes, que tá na mesma fábrica por anos, às vezes ficou por um certo tempo, depois foi mandado embora, às vezes a pessoa não teve mais rumo na vida, e a gente fica olhando, né. Cara, a melhor coisa é a gente tomar lição dos outros pra si, em vez de a gente passar naquelas coisas. E, por exemplo, que nem o regime CLT. Se vocês nunca trabalharam, ou já trabalharam, você sabe como que é, dependendo da onde que você trabalha 6 por 1,
Às vezes você não tem benefício nenhum, é só, tipo, o vale transporte e o salário em si, até a refeição você tem que trazer de casa. Você vê outras pessoas, se doando isso, aquilo, anos e anos e anos na mesma função e não tem perspectiva futura, às vezes a pessoa, tá acomodada, porque tem muito isso, né, a pessoa fica acomodada aquilo que tem, que nem possivelmente vocês já ouviram essa frase, eu sempre ouvi, que nem: "Ah, é melhor pingando que nada, é melhor eu trabalhando aqui, é melhor que ficar desempregado". Eu não tiro a razão da pessoa que tá falando isso, cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem a sua consciência. Mas, cara, pra mim, pode ser a sua visão também, cara, eu quero desfrutar da vida, eu quero ter uma condição financeira boa para ajudar principalmente aqui em casa, justamente em casa, minha família, minha mãe, porque se a gente ficar só naquela questão: "Ah, vou trabalhar como CLT", mano, sejamos sinceros, cara, as pessoas que falam que regime CLT é bom, é aquelas pessoas que trabalham em grandes empresas, grandes corporações, que ganham um salário muito bom, cara, porque até eu, cara, se eu ganhasse um salário excelente, mano, possivelmente, eu me dedicaria mais à minha função CLT do que aqui mesmo pro YouTube, que também é uma questão que eu vou falar mais pra frente. Então, essas pessoas que falam isso, geralmente ganham grandes salários, têm, prestígio, isso, aquilo, mesmo sendo CLT. Mas a grande maioria da população brasileira, a gente, cara, vamos trabalhar no máximo, assim, até se você tiver um currículo excelente, numa empresa, numa indústria, ou até num escritório, alguma coisa assim do tipo, e o máximo, tipo assim, chutando cara, pra alta mesmo vai ser tipo uns R$ 5.000 por mês. Cara, dependendo do lugar onde você vive, tipo uma São Paulo da vida, você ganhando R$ 5.000 por mês, não dá nem pra você viver. Porque o aluguel é caro, a alimentação é cara, o o transporte é caro, você querer, tipo, ter hobby, querer ter algum tipo de lazer, é tudo caro. R$ 5.000 não dá nem pro cheiro, ainda mais se você tiver uma família. Se você for solteiro, ainda dá pra você se virar mais ou menos. Mas se você tiver uma família envolvida, é muito mais difícil. E que nem essa nova geração, acho que tá abrindo os olhos pra isso, porque não compensa você se doar, você doar seu tempo, porque a gente tá vendo, sai notícia, entra notícia, que você já sabe, que eu já fiz até um vídeo, que a gente não vai conseguir se aposentar, cara, é muito irreal a gente se aposentar, só se por algum milagre acontecer, que a gente se aposente. A nossa geração viu que foi pregado uma cartilha que não é aquilo que tá sendo no vamos ver, né, no dia a dia, na realidade. Eh Decisões, eu penso muito assim comigo: "Cara, se eu fazer isso, será que é a longo prazo? Será que daqui a um tempo eu vou me arrepender de fazer?", sabe, tipo assim, você ficar anos e anos em uma empresa, porque você tá ganhando um dinheirinho aí, melhor que nada, mas você tendo algum sonho, você tendo algum objetivo, mesmo que você deve pensar: "Ah, mas é melhor você tá, isso, aquilo, tá, beleza", mas você vai ficar até quando, sabe? Você não vai ter nenhuma meta, porque querendo ou não, mano, a gente sabe, e eu já trabalhei em regime CLT, que você fica meio acomodado, cara. Você tá ganhando lá o seu salarinho, você consegue comprar uma coisinha ou outra, mas só fica naquela mesmice. Aí que também entra numa questão que essa nova geração, a minha geração, possivelmente a sua, que vai ser uma geração que vai visar outras coisas além da CLT. Que nem, por exemplo, assim, cara, não é frustrante, é meio que, tipo assim, não tem uma palavra certa que eu possa descrever, mas é que nem, por exemplo, você se mata de estudar, você Eh, cara, você dedica o seu tempo, sua qualidade de vida, sua saúde para uma profissão, beleza, você tá lá ralando, muita responsabilidade, isso, aquilo, e depois você vê uma pessoa, um influencer da vida, que ganha rios de dinheiro, que tem casas, tem carro, tem carrão, tem carro importado, tem isso, aquilo, viagem, ostentação, isso, aquilo, e você cai naquele impasse que você sempre se compara com o outro, principalmente quando é mais novo que você, né, pela questão da idade. E a gente vê que essa geração vai ser tipo uma geração que vai visar mais na parte voltada à internet, tecnologia, até, né, assim, influência, isso, aquilo, porque a gente tá vendo que compensa mais você trabalhar como influencer, alguma parte voltada à internet, sei lá, um streamer da vida, do que você trabalhar como CLT. Vocês conhecem muito bem pessoas que são assim, famosos. Cara, eu vi reportagens, eu vi notícias que teve até, acho que juízes mesmo, criminal, civil, que desistiram da profissão, desistiram da função de juiz para ser influencers, porque eles viram que compensava mais você ser influencer, porque você, ganha collab, você ganha, publi, né, e vai ganhando dinheiro, isso, aquilo, e querendo ou não, mano, é uma profissão, né, é uma profissão que não requer tanto
tanta responsabilidade, assim, entre aspas, eu não sei se a palavra certa, mas você está me entendendo, do que, por exemplo, uma profissão como, sei lá, um cirurgião da vida, um advogado que estudou, que tem alta responsabilidade. O que pega é isso, alta responsabilidade pra pouco salário. E você vê uma pessoa que trabalha como influencer, que trabalha com a questão digital, que teoricamente, né, eu sei como teoricamente trabalha menos e ganha mais. Eu sei que não é bem assim. Eu, como que trabalho no YouTube, né, eu vejo como eu vejo como um trabalho que, mano, tem que editar, tem que fazer roteiro, tem que fazer capa. Às vezes você gasta muito tempo, às vezes você não é recompensado. Que nem aqui na questão do YouTube, agora eu vou entrar na questão. Cara, no YouTube é uma das ferramentas que dá pra você tentar, fazer uma renda extra. Eu não indico a você, se abdicar totalmente, tipo, da questão da CLT, você dedicar 100% no YouTube. Só se por algum milagre, né, você estourar, tipo, com um 2 vídeos, você conseguir monetizar, começar a ganhar engajamento, isso, aquilo, aí beleza, aí você repensa em ou não trabalhar como CLT. Mas, por exemplo, aqui no YouTube, faz pouco tempo que eu monetizei o canal e até agora eu não recebi. Faz eu acho que uns 4 meses que eu monetizei o canal e até agora eu não recebi o mínimo, né, o limite mínimo pra sacar. E cara, querendo ou não, se você entrar naquele impasse, pô, mano, eu vou me dedicar na área digital, isso, aquilo, às vezes você cai também na frustração, porque, não depende só de você, depende de inúmeros fatores, depende, do seu público, do engajamento, depende de N fatores, sabe. Só que na minha visão, tá crescendo tão, exponencialmente o número de pessoas que estão desistindo da carteira de trabalho, do regime convencional da CLT, e estão voltando mais para o YouTube, mais para plataformas digitais que eles conseguem gerar alguma renda a mais, né, ou até como fosse a sua renda principal. Porque a gente sabe, cara, não sejamos hipócritas, cara. É muito mais gostoso, muito mais, você se sente bem fazendo aquilo que você gosta de fazer, cara. Que nem gravar vídeos, fazer vídeos, editar vídeos, fazer aquilo que você ama. Como que eu posso dizer? É um fardo menor do que você trabalhar por trabalhar, sabe. É que nem aquele ditado do Seu Madruga, né: "Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar". É porque que nem quando você faz aquilo que você ama fazer, que você gosta de fazer, você nunca vai precisar trabalhar, porque aquilo nunca vai ser um fardo pra você, nunca vai ser um peso. E essa geração, querendo ou não, você aceitando ou não, você discordando ou não, vai migrar mais pra esses setores digitais, YouTube, aquela outra plataforma roxinha de lives. Cara, e vai ser a nova profissão, né, do futuro, porque a gente vê na realidade do Brasil que não são das melhores, né, a gente tenta ser otimista, tenta, fazer nossa parte, mas a gente vê que não vai, mano, não, parece que não vai. Tudo é regresso, que nem eu também fiz aqui na questão dos impostos, se são justos ou não, da questão da CPI das bets, da questão que a gente não vai conseguir se aposentar. Tudo isso é um dos motivos, é um dos poucos motivos que essa geração, que é a minha geração, que é a sua geração, não tá querendo mais trabalhar com no regime da CLT. Porque até a gente paga, quando a gente trabalha como CLT, sempre vem descontar a nossa folha de salário, né, o INSS, que a gente mesmo não vai conseguir usufruir, sabe, a gente não vai conseguir se aposentar, então pra que eu vou estar num regime que mais tira que do que dá? Eu mais perco do que recebo, entende? E cara, quem não tá fazendo isso tá perdendo uma grande oportunidade de dinheiro. Cara, vocês já tudo dá pra você monetizar hoje em dia, né, praticamente. Vocês viram vídeo de pessoas que só gravam o rosto, eh, fica passando um vídeo, fica comentando o que tá acontecendo no vídeo, isso é óbvio, né. Tem N coisas que dá pra você monetizar hoje em dia, né. Não é fácil, cara, eu falo por mim mesmo. Não é fácil você monetizar, você ganhar uma visibilidade, dependendo do nicho que você faz, né. Mas tá aí a oportunidade, cara. Até da questão de, você ser autêntico, você ter uma opinião, vai gerando engajamento, vai gerando isso, aquilo, e quando começa a entrar o dinheiro, né, aí abre o olho da pessoa que não compensa trabalhar nesse regime, sendo que eu consigo ganhar mais fazendo aquilo que eu gosto, trabalhando comigo mesmo, né, eu sendo meu próprio chefe, do que trabalhar num regime que não compensa mais hoje em dia, sabe. Mas enfim, essa foi a minha visão, essa foi a minha opinião, foi meio que né, uma conversa, um desabafo, enfim, o que for que vocês queiram dizer, mas essa foi uma visão minha sobre por que dessa nova geração não quer trabalhar mais no regime CLT.
E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixe aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê a minha opinião. Se bater a meta que eu tô almejando de inscritos, eu começo a mostrar meu rosto, começo a fazer vídeos como react. Mas tem que bater a meta que eu tô querendo pra depois acontecer isso. Mas eu creio que vai bater, vocês são incríveis, vocês são foda. E muito obrigado por vocês estarem até aqui. De coração. Até a próxima.